Oi gente, tudo bom? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o realismo no Brasil, o que ele significou para nossa história, para a literatura e tudo que envolve o realismo no Brasil. O realismo aqui no Brasil, ele teve início oficialmente em 1881 com a obra de Machado de Assis, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas essa escola ela só vai entrar em declínio com o surgimento do simbolismo em 1893. Pra gente entender, né, um pouco disso aí, a gente tem que também dar uma revisada no contexto histórico para saber o que estava acontecendo na época. Na metade do século XIX, o Brasil e a Europa, tava todo mundo meio conturbado. Vieram da Europa pensamentos como o positivismo, o cientificismo e as teorias sociais, que estavam influenciando muito, principalmente também aqui no Brasil. O que estava acontecendo no Brasil na época do realismo? Vamos lá, porque é muita coisa. Abolicionismo, a Guerra do Paraguai, a assinatura da Lei Áurea, a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, também de imigrantes que vinham para o Brasil, a crise da monarquia e a proclamação da República. Isso marcou muito a época, foram muitas coisas que aconteceram em pouquíssimo tempo. Esse período ele foi representado pelo declínio da sociedade aristocrático-escravista e pela ascensão do capitalismo industrial. As máquinas e as indústrias, elas começaram a aparecer em São Paulo. As características. Nas características, desenvolveu-se uma postura objetiva na maneira de lidar com a ficção. Havia muita busca pelos detalhes realistas, os mais realistas possíveis, mas sempre com aquela crítica social, com aquela pegada social. Por conta disso, o subjetivismo, o sentimentalismo do movimento romântico deram passagem para o universalismo e para o materialismo. Os autores desse período, eles podem ser considerados antimonárquicos, já que eles defendiam o republicanismo e criticavam a monarquia, muitos deles. Os autores mais importantes que mais marcaram a época do realismo no Brasil foram Machado de Assis e Raul Pompeia. Só que o Raul Pompeia ele pode ser considerado um escritor de transição entre o realismo e o naturalismo, porque o Ateneu, que é uma obra dele, o seu principal romance, ele possui características dos dois períodos, mas mesmo assim o Ateneu continua sendo considerado realista aí. Então é isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco do que eu falei. E lê o que tá no blog aí, tá? Porque tá mais bem explicado do que eu falei aqui, tá? Beijinhos.